Resenha Direto Tech começando. Hoje a gente vai falar sobre o ETF do Bitcoin e o que esse ativo está, assim, bombando e está movimentando e os três indicativos de que o Bitcoin, as criptomoedas, só vão valorizar em 2024. Então, se você quer saber mais, fica ligado nesse vídeo. Roda a vinheta. Dois recadinhos básicos. O primeiro é aquele de sempre aqui, ó, vai aparecer do ladinho. Curte, compartilha, comenta, se inscreve aqui no canal, me dá aquela moral para que a gente possa continuar crescendo o canal. Vamos bater a meta de 500 inscritos. É uma nova meta para 2024 e eu conto com você aí do outro lado da telinha para a gente continuar crescendo, evoluindo e monetizando aqui o canal, até porque ajuda, né? Ajuda a gente a continuar despendendo um pouco do nosso tempo, trazendo conteúdos para vocês. Além disso, curte o vídeo que isso ajuda demais e compartilha, manda para o maior número de pessoas que você conhecer. Recadinho número 2, apesar da gente falar do Bitcoin, ETF, investimento, rentabilidade, não é uma recomendação de investimento, pessoal. Eu vou trazer muito dado, eu vou trazer muita informação para você aí do outro lado da telinha avaliar e, obviamente, tomar a sua decisão. Então, não escute só a mim, escute outras pessoas, estude, aprofunde, leia e veja se para você faz sentido ou não, talvez colocar um pouquinho do seu patrimônio, da sua renda, do seu dinheiro, do seu ativo, da sua moeda fiat em cripto, em Bitcoin. Vamos pro vídeo. Galera, ETF do Bitcoin finalmente foi aprovado. Se não, no mesmo dia no qual Hal Finney e Satoshi Nakamoto, criador do Bitcoin, idealizador, fizeram a primeira movimentação entre os ativos. Loucura. E aí foi nessa data que a SEC se pronunciou em relação à aprovação do Bitcoin para 11 pedidos aproximados. Então nós temos 11 ETFs hoje negociados por não só a BlackRock, que foi a gigante aí que eu acho que trouxe muito peso para a mesa, mas pela Vanguard e outras instituições voltadas para investimento que estão disponibilizando o ETF de Bitcoin Spot, ou seja, um ativo referenciado nessa criptomoeda no Bitcoin em seu preço online, em seu preço à vista. Só para vocês terem uma ideia, olha esses dados aqui. Nos primeiros 5 minutos que o ETF do Bitcoin ficou disponível, a partir daquilo, 5 minutos contando, foram movimentados cerca de $1 bilhão em negociações. No dia, foram mais de 700 mil negociações individuais de ETFs do Bitcoin, sendo que o total dessas movimentações foi de 4,6 bilhões de dólares. Só a Grayscale Bitcoin Trust, a GBTC, ela negociou 2,3 bilhões de dólares, a metade. Teve empresa, por exemplo, a Vanguard, que impediu os seus clientes de movimentarem, de comprarem os ETFs do Bitcoin. Não foi a única, tá? Isso gerou uma revolta. Será que tinha muita gente querendo negociar? Outro ponto aqui. Já foram protocolados pedidos de ETFs do Ethereum, que é a segunda criptomoeda de maior sucesso na rede. Então já tem pedido de ETF do Ethereum. Cara, esse mercado aqui vai assim, minha opinião particular, tá, pessoal? Esse mercado cripto vai bombar em 2024. E as empresas que não se posicionaram, ou não estão atentas, ou não estão monitorando isso, vão perder muitas oportunidades de negócio. Então já teve pedidos feitos pela BlackRock, pela VanEck, pela ARK Investment, Fidelity e Invesco de ETFs à vista do Ethereum. As primeiras manifestações da SEC em relação a esses ETFs vão começar a partir de maio. Outro ponto aqui, pessoal, que eu tenho que citar, porque senão, cara, tem que ficar gravado. Tem que ficar gravado para não falarem que eu não avisei. A Cathie Wood, ela disse que por causa dos ETFs do Bitcoin, o Bitcoin em si, essa criptomoeda deve valer 1,5 milhão de dólares. Um Bitcoin, 1,5 milhão de dólares até 2030. Eu tenho um vídeo aqui no canal que eu analiso alguns fundamentos do Bitcoin e eu faço a previsão de que o Bitcoin vai bater 1 milhão de dólares. Não digo o tempo, ela deu um tempo aqui de aproximadamente 6 anos. Pode ser menos, pode ser mais, a gente não sabe. Eu não vou me aventurar em dizer um prazo, mas ela fez essa estimativa
e eu já coloquei 1 milhão. Tô ali na margem, tô brigando. Então, se você está curioso, vou deixar aqui na descrição e vou deixar aqui do lado o link para você ir direto nesse vídeo depois que acabar esse aqui. Então, para vocês terem uma ideia do fuzuê que o ETF do Bitcoin está causando. Em 2023, essa criptomoeda ela valorizou mais de 160%. Já falei aqui no canal que ela foi a cripto ou investimento que mais rentabilizou nesses 12 dias aí de ano, mas ela vem acumulando uma alta ao longo dos últimos meses e em 2023 ela valorizou cerca de 160%. O valor de mercado que ela incrementou foi de 530 bilhões no market cap dela, ou seja, ela cresceu 530 bilhões. Olha, cara, eu fico assim, pasmo. E aí eu vou trazer para vocês aqui 3 pontos que vão fazer essa criptomoeda continuar subindo, tá? Continuar subindo. Então, se você está pensando em colocar uma parte do seu patrimônio, avalie, mas eu vou te dar esses 3 pontos e aí você faz o seu juízo de valor. Primeiro ponto é a queda de juros americana. Tá precificado que o juros vai cair, né? A gente tem uma diminuição da inflação lá nos Estados Unidos, um controle da inflação. A SEC, os reguladores norte-americanos, o Fed, já falou que vai ter um reposicionamento dessas taxas de juros. Há uma expectativa no mercado que esses juros ele caia. Quando os juros caem, os investimentos, por exemplo, em títulos do Tesouro, em renda fixa, eles ficam menos atrativos. Se eles ficam menos atrativos, os investidores eles vão procurar o quê? Um investimento que tenha uma maior rentabilidade. Que investimentos seriam esses? Ações, por exemplo, ou o Bitcoin. Então, um investidor que, nunca fez uma movimentação em cripto, nunca comprou criptomoeda e que tem uma certa jornada difícil, uma certa jornada com atritos ainda. O cara quer facilidade. Se ele tem um ativo referenciado num ativo de risco que, em tese, dá uma rentabilidade boa e que tem a Grayscale ou que tem a Vanguard ou que tem a BlackRock ali facilitando a vida dele, esse cara ele vai negociar. E essa negociação, obviamente, impacta o preço à vista da própria criptomoeda. E o preço tende a subir, a demanda vai aumentar. Fator 2, escassez. A gente sabe que o Bitcoin, a cada período de 4 anos, ele tem um halving, ou halving, mas ele tem um halving. Então, em 2012, só para vocês terem uma ideia, quando ocorreu o primeiro halving, ele teve uma valorização de cerca de 46%. No segundo halving, em 2016, a valorização foi de 8,9%. E no terceiro e último halving, ele teve uma alta de 1,94%, mais ou menos. Obviamente, a valorização dele diminuiu, sim, mas por quê? Porque a gente teve uma corrida de preço ao longo desse período. Então, quanto ele caiu, o preço aumentou, certo? Valorização significativa, só que o preço estava só subindo. Se vocês olharem graficamente, o preço ele só sobe. E agora a gente teve um bear market, um mercado de inverno, onde a gente teve quedas significativas no preço desse ativo. E outra, o mercado cripto ele foi muito abalado, principalmente por crises. A gente tem Luna Terra e outros projetos, FTX, por exemplo, que de certa forma impactaram o preço. E aqui, na minha visão, eu só estou fazendo assim, ó. Sabe quando você vai puxando o estilingue? Puxa, puxa, puxa. Aí você dá uma afrouxada aqui, ó. Para mim, está acontecendo isso aqui. Você afrouxou e agora você está puxando, 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 puxando de novo. Cara, esses fatores são mais força que você está colocando aqui, ó. Quando você soltar, parceiro, esse preço vai lá no topo. Por isso, essa precificação de $1 milhão. E agora, a gente tem o ETF. Então, são 3 fatores. O ETF, que atrai investidores conservadores e investidores institucionais. A gente tem o halving, que vai cortar pela metade, vai tornar esse ativo ainda mais escasso. E a gente tem os juros norte-americanos caindo. Olha só o que eu vou projetar aqui na tela para vocês. Só para vocês terem uma ideia, tá? Deixa eu pegar até meu óculos aqui, porque o negócio aqui é punk. A idade chega para todos. Olha só, pessoal. Só para mostrar isso aqui para vocês, tá? Esse aqui, eu até peguei de um cara que eu acompanho, que eu curto bastante, que é o Fernando Urges. E ele mostra justamente isso aqui que eu falei. Olha só o Tesouro norte-americano, né, o índice de inflação de 10 anos do Tesouro norte-americano. Ele vem caindo aqui, ó, principalmente quando a gente olha outubro de 23, tá?
onde ele bateu aqui o topo, digamos assim, né, 2,54%, e ele já chegou a 1,62%. Então, mostra uma tendência aqui, quando a gente olha, né, nesse período aqui de mais ou menos uns 6 meses, aproximadamente, 6, 7 meses, mostra uma tendência de baixa, tá? E ele só vinha subindo. Principalmente, como eu falei, o Fed já vem se posicionando, os reguladores norte-americanos já vêm se posicionando em relação a uma possível corte, ainda assim, dessa taxa de juros. Muitos analistas falam que não vai cortar o que o Fed, o que eles estão esperando, o que o mercado está precificando, mas ainda assim mostra uma tendência de baixa e, novamente, isso aqui faz com que investidores conservadores migrem, tá? Se a gente olha aqui num período um pouquinho maior, ó, vocês vão ver que a taxa aqui, ó, 1%, né, mais ou menos, 1%, e aí ela subiu e desceu, mas desde aqui abril de 2023, né, subiu significativamente pela alta de juros norte-americana, bateu quase 2,6% aqui e tá caindo. Esse é o primeiro fator que corrobora com o que eu falei anteriormente sobre a queda da taxa de juros. Agora eu vou passar aqui para esse aqui, mas olha só o que eu quero mostrar para vocês. Aqui é o Bitcoin, né? Está sendo negociado aqui, ó, 42.900, mais ou menos. Aqui é justamente a curva, né? Aquela que eu mostrei para vocês do Tesouro Norte-Americano. Olha só, olha a relação, tá, pessoal? Quando essa curva aqui ela aumenta, quer dizer que está mais atrativo para o cara um investimento de menor risco. O preço do Bitcoin se comporta o oposto, né? Por quê? Você tira dinheiro de um ativo de maior risco e joga um dinheiro no ativo de menor risco, ou seja, títulos do Tesouro, por exemplo. Quando essa curva cai, o preço do Bitcoin ele tende a subir, tá? E a curva aqui que vocês estão vendo, ó, ela está caindo, beleza? Tudo indica que ela vai continuar caindo. O que eu estou falando está escrito em pedra? Não, pode ser que mude, mas há um indicativo, principalmente pelos reguladores, que isso aqui vai continuar caindo. O que tende a acontecer aqui, Thiago? O efeito oposto. A curva só vai subir, beleza? E a gente pode colocar o ouro aqui embaixo, que é um ativo de segurança, né? Um ativo dos investidores. Quando a gente tem crise, ou é dólar ou é ouro. Mas principalmente o ouro, eu acredito que seja, assim como o Bitcoin, ele é uma moeda forte, né? Um sound money, principalmente. Então você vê que os investidores eles vêm para cá, tá? A tendência é o ouro se manter. Ele acompanha muito o preço do próprio Bitcoin, né? Então, se a gente for apertando aqui, ó, vocês podem ver que quando a gente chega próximo aqui, o ouro ele está tão próximo em relação à valorização e à relação à estabilidade de preço. E a tendência é isso aqui se manter, tá, pessoal? Enquanto essa aqui cai, esses dois aqui se mantêm elevados, né? E o preço do Bitcoin tende a subir também, assim como a questão do ouro, beleza? Vou parar de projetar esse aqui. Pegar o óculos. Bom, pessoal, era isso que eu queria trazer para vocês. E aí, Thiago, o que você tem a falar sobre, né? Pessoal, o Bitcoin, ele só tende a valorizar pelos princípios, pelo que ele se propõe, pela confiança que ele tem. Se ele não fosse o dinheiro forte que ele é, o sound money, uma commodity, enfim, ter as propriedades que ele tem, BlackRock não ia querer morder uma fatia desse bolo. Órgãos governamentais não iam querer controlá-lo de tudo quanto é forma. Fiquem ligados nisso. Pensem sobre isso. Muitas pessoas querem acabar com o Bitcoin. Por que querem acabar com o Bitcoin? Será que é porque ele resolve problemas que governos, que sociedade não consegue resolver? Será que é porque ele toca em dores que estão ali desde os primórdios? Fica essa dica para você aí pensar fora da caixa. Pessoal, antes da gente continuar, aquele recadinho, olha só. Aqui embaixo eu vou deixar uma série de canais parceiros, que é uma galera top, que produz conteúdo super relevante, super significativo e que eu tenho certeza que vocês aí do outro lado vão adorar. Além disso, aqui do lado, ó, Mato Grosso News, uma das maiores web TVs do Brasil. Se você não conhece, tá aqui na descrição também. E se você aí da Mato Grosso News está nos assistindo, cola aqui no Resenha Direito Tech, se inscreve, dá aquele like, dá aquela moral pra gente continuar crescendo. Afinal de contas, eu conto com você aí do outro lado. Volta pro vídeo. Então, galera, o que eu queria trazer pra vocês era isso, né? Thiago, o preço do Bitcoin pode cair? Pode cair. Ele já caiu, tá? Ele já caiu. Como eu falei no vídeo, ele tá batendo aqui no dia que a gente tá gravando 42 mil.
ele chegou a 48 mil. Um topo que ele não batia, acho que desde abril de 2022. Olha só, ele topou o fundo lá, bateu mais ou menos aqui 14, 13, né? E voltou a subir e tá na escalada. Tá na escalada aqui. O 13 foi em dezembro de 22, novembro, dezembro. Tá voltando. Topou ali um valor que ele não topava, que de certa forma, se você olhar graficamente, é uma resistência para ele. O que eu acredito que ele vai ter uma correção nesse preço. Ele não vai ficar em 47 ainda, já caiu para 42. Ele deve ficar na faixa de uns 42, 43, na minha perspectiva, por mais um período, aguardando o halving que está previsto para acontecer entre abril e maio desse ano. E aí, novamente, novas posições de ETF vão acontecer. Esse preço eu acredito que ele vai subir de uma forma gradual, consistente, podendo topar até o final do ano. Até o final do ano não, até o meio do ano eu vou dizer que 60 mil dólares. 60 mil dólares até o meio do ano. E ao final, aí só Deus sabe, porque aí é corrida, é bull market. Mercado aquecido, NFTs aquecido, ordinals, a rede, a comunidade aquecida. Cara, eu não vou falar. E você pode usar, pode comprar com 10 reais? Pode. Compra a sua parcelinha lá e vai. É de pouquinho, galera. Não espere esse preço chegar a 60, 70, 80, 100 mil, 1 milhão para começar a comprar. Então, se você visualiza isso, se você pensa nisso, se você estuda, se você tem o seu conhecimento e quer fazer esse investimento, fica essa dica. Era isso. Espero que vocês tenham gostado. Valeu por ficar até o final desse vídeo. Foi um vídeo um pouquinho longo, mas eu trouxe muita informação, muito dado, e eu espero que isso agregue para você e isso faça você pensar um pouco fora da caixa, pensar sobre uma outra ótica. Falo de novo, seja consciente. Não pegue empréstimo para fazer isso. Não venda patrimônio para fazer isso. Pessoal, por favor, né? Todo mundo é adulto. Então, cara, investe. Eu sei que você vai falar, putz, mas eu quero aproveitar. Queridão, se você tivesse sido inscrito aqui no canal há alguns meses atrás, você já estaria comprando. Então, vai, se inscreve no canal, não perde essa não, beleza? Aqui, ó, vai aparecer para você. Se inscreve, me dá aquela moral, aquela força pra gente continuar crescendo. Um salve e até a próxima. Valeu!